Havia algo de estranho naquela noite, algo que mexeu com os meus nervos de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu e a galera decidimos ir para uma festa na casa de um amigo, e o lugar era lá nos Cafundós, onde a luz das estrelas era mais forte que a dos postes. Cheguei lá com a firme decisão de não encarar os goles de álcool, mas, mano, eu ataquei os sucos e os refrigerantes como se estivesse numa competição de quem bebia mais. A festa estava rolando solta, mas em dado momento, meu estômago pareceu um buraco sem fundo. Comi que nem um boi, sério. Aquele churrasco era a coisa mais maravilhosa do mundo naquele momento, mas a noite tinha outros planos para mim. Na volta, a natureza resolveu me pregar uma peça, e a bexiga começou a dar sinal de vida, implorando para que eu resolvesse o problema. A estrada deserta e cercada de mato não era o lugar ideal, mas, meu amigo, quando a necessidade aperta, você faz o que pode. Estacionei o carro, agarrei uma lanterna e parti para o mato escuro como breu. Enquanto eu aliviava a pressão, comecei a ouvir os barulhos vindo do mato, uns sons de movimento, como se alguém estivesse ali comigo. Imagina a cena, eu, no meio do mato, com a lanterna na mão, tentando enxergar alguma coisa. O medo já estava subindo pela espinha. Lancei a luz da lanterna na direção do barulho, achando que era só um bicho qualquer. Mas a luz revelou algo que fez o frio na espinha ser substituído por um calafrio ainda mais gelado. Um cara parado ali, no meio do mato, com calça jeans e uma camisa branca, mas o detalhe sinistro era que a camisa estava manchada de sangue. Os olhos dele, cara, aqueles olhos brilhavam no escuro como os de um predador noturno. Meu coração quase pulou pela boca. Eu saí correndo mais rápido do que um foguete e entrei no carro. O motor ligou quase automaticamente, e eu arranquei dali como se minha vida dependesse disso. Uns tempos depois, lendo os jornais, descobri que não fui o único a ter um encontro assustador naquela estrada. Algumas pessoas tinham simplesmente desaparecido. Foi aí que a realidade bateu. Aquela noite não foi só uma história assustadora que vivi, era parte de algo maior, algo sombrio que rondava aquelas estradas desertas. E desde então, evito qualquer convite para festas naqueles cantos afastados. Você nunca sabe o que está à espreita na escuridão. Depois daquela noite, o medo se tornou meu parceiro de viagem sempre que cruzava estradas escuras. As notícias nos jornais sobre pessoas desaparecidas naquela região só alimentavam a paranoia que se enraizou em mim. Eu tentava ignorar, dizia a mim mesmo que era só uma coincidência bizarra, que não tinha nada a ver com o cara de calça jeans e camisa ensanguentada. Mas a imagem dele, parado na escuridão, assombrava meus pensamentos. O olhar brilhante, quase animal, não saía da minha mente. Lá estava eu, uma jovem moça, enfrentando um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Minha jornada começou quando decidi visitar minha tia no interior. Embarquei nessa aventura a bordo do meu velho Ford, uma máquina que já testemunhara muitos quilômetros e, talvez, alguns eventos estranhos que eu nunca soubera. A viagem tranquila começou a ganhar contornos sinistros quando decidi seguir por um atalho de terra. A noite já estava avançada, e a escuridão cerrada não tardou a se impor. Foi nesse momento que meu fiel companheiro de viagens, o Ford cansado, decidiu dar as costas. Uma pane elétrica abrupta me deixou às escuras, no meio do nada. A situação não poderia ser mais desesperadora. Sem faróis, sem sinal de celular e no meio de um caminho que poucos ousavam percorrer naquele horário, eu me vi encurralada em um cenário digno de pesadelos. Decidi não arriscar sair do carro. A única luz ali era a do meu celular, que usei para ligar para meu primo, pedindo ajuda. Ele prometeu vir em meu socorro, mas o tempo se arrastava como uma tartaruga preguiçosa. Dentro do carro, na escuridão total, os segundos pareciam horas, e o pavor era agoniante. Eu estava sozinha com meus pensamentos sombrios, enquanto a escuridão lá fora parecia engolir qualquer traço de esperança. Comecei a rezar para que o socorro chegasse rápido, tentando afastar os pensamentos sobre o que poderia estar espreitando nas sombras. Foi então que os sons começaram. Entre o mato, ouvia algo se movendo, uma presença invisível que parecia ganhar forma com o ranger das folhas e galhos.
O pavor aumentava à medida que cada som se tornava mais nítido. E então, como um pesadelo ganhando vida, senti uma batida leve na traseira do carro. O coração disparou, e uma respiração ofegante se fez ouvir. O carro estava sendo circundado por algo, e a escuridão não me permitia enxergar além das minhas próprias inquietações. Batidas repetiam-se, uma batida irregular que trazia consigo uma sensação de desespero incontrolável. Eu estava petrificada, incapaz de reagir. Até que, finalmente, um vislumbre de esperança cortou a escuridão. Os faróis do carro do meu primo apareceram no horizonte, uma luz celestial que dissipou a sombra sufocante. Entre soluços de alívio, saltei para o carro dele, sem sequer olhar para trás. No abraço reconfortante da luz dos faróis, deixei para trás a escuridão angustiante daquela estrada desolada. O alívio e a gratidão inundaram meu ser, mas uma pergunta persistia na minha mente: o que diabos foi aquela presença naquela estrada escura? Anos se passaram desde aquela noite aterrorizante, mas as marcas do medo nunca desapareceram completamente. A experiência deixou cicatrizes profundas, transformando aquela viagem em um capítulo sombrio da minha vida. Apesar dos anos que se passaram, o mistério persiste, e o trauma daquela noite permanece, gravado em minha memória como uma cicatriz indelével. Sempre que pego a estrada à noite, ainda sinto o arrepio na espinha, a lembrança da escuridão densa e dos sons perturbadores. Alguns podem atribuir o que aconteceu à imaginação fértil ou ao medo do desconhecido, mas para mim, aquela noite foi mais do que simplesmente um susto. Foi um encontro com algo além da compreensão humana, algo que, mesmo agora, ainda sussurra nas sombras da minha mente. Aquela noite prometia ser só mais uma daquelas, uma viagem de volta para casa depois de uma visita aos parentes. Eu, o asfalto e a escuridão. Mas, mano, o que aconteceu naquela estrada virou minha vida de cabeça para baixo. Eu já estava dirigindo há horas, as luzes da cidade ficavam cada vez mais distantes no retrovisor. O cansaço começou a pesar, mas eu estava quase lá. A ideia era chegar em casa, jogar a mochila no canto e cair na cama como um trator desgovernado. Foi então que tudo começou a ficar meio esquisito. Naquela estrada deserta, eu notei um carro atrás de mim. Normal, né? Até aí tudo bem. O problema é que ele estava sempre colado, grudado na minha traseira, como uma sombra que não desgruda. Dei uma olhada rápida no espelho retrovisor. Só consegui ver os faróis lá atrás, nada mais. Era um carro preto, comum, nada de muito chamativo. Mas a sensação que ele me passava era como se algo estivesse errado. Pisei no acelerador, tentando me livrar daquele incômodo. O carro atrás de mim fez o mesmo. A cada curva, a cada reta, ele estava lá, como uma maldita cola. Comecei a ficar meio tenso, meu coração acelerando junto com o motor. Tentei ignorar, pensei que talvez fosse só alguém indo na mesma direção. Mas aí, quando entrei numa estrada mais escura e deserta, as coisas ficaram ainda mais estranhas. O carro continuava ali, grudado na minha traseira, como se estivesse grudado por um imã invisível. O medo começou a crescer, uma sombra de preocupação que se alastrava pelo meu corpo. Olhei para o relógio, marcava quase meia-noite. As luzes da cidade estavam a quilômetros de distância, e eu estava sozinho com um carro misterioso na minha cola. Decidi mudar de faixa, ver se o dito cujo desistia de me seguir. Mas nada. Ele mudou junto, como se fosse parte de um jogo silencioso que eu não tinha escolhido jogar. Passei a acelerar mais, a tentar despistar aquele enigma ambulante, mas quanto mais eu tentava, mais ele se aproximava. Fiquei tenso, suando frio, imaginando quem seria o maluco atrás do volante. Minha mente começou a divagar, pensando em todas as histórias de perseguições que eu já tinha visto nos filmes. Mas aquilo era vida real, e eu estava no meio de um suspense que não sabia onde ia parar. Parei no acostamento, na esperança de que o carro continuasse seu caminho. Mas não. Ele parou também, uns metros atrás de mim. Olhei pelo retrovisor, e os faróis estavam lá, encarando como dois olhos famintos na escuridão. Tomei coragem e desci do carro, minha mão suando no cabo da chave.
Caminhei até o carro misterioso, meio nervoso, meio bravo. O vidro do motorista estava abaixado e eu vi um vulto lá dentro. Não conseguia ver o rosto, mas senti um arrepio na espinha. "O que você quer, cara? Tá me seguindo há quilômetros." Gritei, tentando manter a voz firme. O sujeito dentro do carro não disse nada, só ficou ali, encarando. O silêncio era mais perturbador que qualquer palavra. Fui recuando, sem tirar os olhos daquele vulto. Quando cheguei ao meu carro, dei ré e acelerei de volta para a estrada. Mas o pesadelo estava longe de acabar. O carro misterioso continuava me perseguindo, como se aquilo fosse um jogo sádico. Eu não sabia o que fazer, não sabia quem estava lá dentro, e a incerteza era a pior parte. Decidi ligar para a polícia, contar a situação. Descrevi o carro, o horário, tudo o que eu podia. A voz do atendente era calma, mas eu sabia que ele também ficou preocupado. Ele disse que enviaria uma viatura para a minha localização, mas que eu deveria dirigir até o posto mais próximo e esperar lá. Continuei pela estrada, com o coração na boca. O carro atrás de mim persistia, sem dar trégua. Vi as luzes do posto de gasolina ao longe e acelerei na esperança de perder aquele perseguidor enigmático. Quando cheguei ao posto, me senti aliviado por ver outras pessoas. Desabei com a respiração pesada, explicando a situação para o frentista e para quem mais quisesse ouvir. O tempo passou devagar, a espera pela polícia parecia uma eternidade. Finalmente, a viatura chegou. Expliquei tudo de novo, apontei na direção do carro preto que estava estacionado não muito longe dali. Os policiais foram até o veículo misterioso, e eu fiquei ali, esperando que tudo se resolvesse. E foi aí que as coisas tomaram um rumo que eu não esperava. Os policiais voltaram com expressões sérias. Eles disseram que o carro estava vazio, sem ninguém lá dentro. Eu balancei a cabeça, confuso, sem entender. Eles revistaram o veículo, mas não encontraram nada de estranho. Sem documentos, sem pistas, nada. O policial me olhou, meio desconfiado, meio preocupado. Ele sugeriu que talvez eu tivesse imaginado tudo, que a solidão da estrada à noite poderia brincar com a mente das pessoas. Eu quis acreditar nisso, quis acreditar que era só fruto da minha imaginação. Mas aquela sensação de ser seguido, de ter alguém na sua cola, era real demais para ser só paranoia. Os policiais me escoltaram até em casa, e eu agradeci, tentando deixar aqueles momentos para trás. Mas mesmo quando entrei na segurança do meu lar, olhei pela janela, esperando ver os faróis do carro preto. Nada. Passei as noites seguintes acordando sobressaltado, os faróis ainda brilhando nos meus pesadelos. Evitava aquela estrada como se fosse a boca do inferno, mas o medo daquela perseguição sem explicação continuava a me assombrar. Anos se passaram desde aquela noite. Mudei de cidade, troquei de carro, mas a sombra da perseguição não se dissipou. Eu tentava convencer a mim mesmo de que era apenas um incidente isolado, um enigma sem resposta. Mas, de vez em quando dirijo à noite, ainda olho pelo retrovisor, meio esperando ver os faróis do carro preto, como um fantasma persistente que se recusa a desaparecer. Era uma noite dessas de estrelas tímidas e asfalto silencioso. Eu estava na estrada, dirigindo sem pressa, quando a fome bateu forte. Avistei uma lanchonete meio esquisita à beira da estrada, com a luz tremeluzindo e a placa anunciando um Hamburgueria do Luiz. Parecia o lugar perfeito para fazer uma pausa. Estacionei meu carro e entrei no recinto, sentindo aquele cheiro de fritura e café fresco. O lugar estava vazio, só o Luiz atrás do balcão e dois sujeitos sentados numa mesa no canto. Pedi um café e um sanduíche, coisa rápida, só para matar a fome e dar um jeito nesse cansaço que estava me envolvendo. Enquanto esperava meu pedido, senti um olhar pesado sobre mim. Olhei na direção da mesa no canto, e os dois caras lá estavam, encarando como se tivessem me marcado como alvo. Ignorei, tomei meu café rapidinho e peguei meu sanduíche. Saí da lanchonete, achando que era só coisa da minha cabeça. Voltei à estrada, o asfalto sob os pneus e a noite escura lá fora. Foi aí que percebi que o carro dos dois caras da lanchonete estava logo atrás de mim. Pensei, caramba, coincidência, só pode ser.
Mas aquela sensação de estar sendo observado não me largava, como um arrepio constante na espinha. Mudei de faixa. Os caras mudaram também. Acelerei um pouco, e lá estavam eles, grudados no meu para-choque. O medo começou a dar as caras, e a estrada parecia esticar infinitamente na minha frente. Passei por uma placa indicando um posto de gasolina à frente. Pensei que parar ali poderia me livrar desses caras. Entrei no posto, estacionei meu carro e fingi que estava abastecendo. Olhei para trás e vi os dois caras estacionando também. Fiz de conta que estava tudo normal, mas a ansiedade martelava meu peito. Paguei o frentista e entrei no carro. Os caras também voltaram para o carro deles. Respirei fundo, liguei o motor e acelerei, deixando o posto para trás. A essa altura, a paranoia tomava conta de mim. Não conseguia entender por que esses caras estavam me seguindo, e o desespero começou a se misturar com a raiva. Eu não era um alvo fácil, e estava decidido a não ser uma vítima. Dirigi por ruas mais movimentadas, tentando perder esses caras. Parei em semáforos, fui por caminhos tortuosos, mas eles sempre estavam lá, na cola. Eu não sabia se eles queriam me assustar, roubar meu carro ou coisa pior, e a incerteza era pior que qualquer ameaça explícita. Fui até uma delegacia, pensando que ali estaria seguro. Estacionei na frente do lugar, encarei os dois caras e saí do carro. Eles ficaram dentro do deles, só observando. Entrei na delegacia, expliquei a situação para o policial de plantão. Ele concordou em dar uma olhada, mas quando voltamos lá fora, os caras tinham sumido. O policial sugeriu que eu ficasse ali por um tempo, mas a sensação de ser observado persistia. A paranoia tinha me dominado completamente. Agradeci o policial e resolvi seguir meu caminho, pensando que, talvez, aquilo fosse só um mal-entendido. Mais uma vez na estrada, eu estava tenso, olhando o retrovisor a cada 2 segundos. Mas nada. Os caras pareciam ter sumido de vez. O alívio começou a tomar conta, e eu estava quase convencido de que a história toda era fruto da minha imaginação cansada. Até que, na saída de uma cidadezinha deserta, lá estavam eles de novo. Meu coração deu um salto. Agora, a poucos quilômetros de casa, aquela perseguição insana continuava. Decidi ir até a delegacia mais próxima. Estacionei o carro na frente do prédio iluminado, entrei e expliquei tudo para o policial de plantão. Ele franziu a testa, meio incrédulo, mas decidiu enviar uma viatura para dar uma olhada. Fiquei ali, na esperança de que aquela noite de terror finalmente chegasse ao fim. Os policiais voltaram com expressões sérias. Disseram que procuraram por toda parte, mas não encontraram ninguém. Sem carros estranhos, sem indivíduos suspeitos. Olhei para eles, frustrado e confuso. Será que eu estava ficando louco? Será que esses caras eram só fruto da minha mente cansada e assustada? O policial sugeriu que eu fosse para casa, descansasse um pouco. Disse que, se precisasse, poderia chamar a polícia a qualquer momento. Agradeci, saí da delegacia e entrei no carro. O caminho para casa era curto, mas cada sombra na estrada me fazia pular no banco do motorista. Cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Olhei pela janela, esperando ver os caras de novo, mas nada. A noite passou sem incidentes, mas o sono era leve e cheio de pesadelos. No dia seguinte, acordei com a notícia de um assalto na região. Os caras que me perseguiram eram bandidos, procurados pela polícia. Eu não estava paranoico, estava sendo caçado por criminosos de verdade. O alívio e o medo se misturaram. Aqueles caras ainda estavam soltos, e agora eles sabiam onde eu morava. A polícia intensificou as patrulhas na área, mas a sensação de ser observado nunca mais me deixou completamente. E assim, aquela noite de terror na estrada se tornou um capítulo sombrio da minha vida. A paranoia passou, mas a lembrança daqueles olhares famintos e da perseguição implacável permaneceu. Eu aprendi que, às vezes, o mal não vem de monstros sobrenaturais, mas de criminosos escondidos nas sombras da noite. A estrada, uma vez palco do meu pesadelo, tornou-se uma trilha de memórias assustadoras, um lembrete de que a escuridão pode esconder ameaças muito reais.